com esse devocional que o Senhor colocou no meu coração, com o tema 2026 é o ano de avançar. E olha, Josiele Raimundo, bom dia, Jô. Fica aí no nosso devocional, 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Então, estamos nesse projeto lá no livro de Josué. Estou no livro de Josué, porque eu estou lendo a Bíblia toda novamente, só que agora eu estou lendo bem devagar, Rodrigo, bem pausadamente, que eu já li várias vezes, só que eu li meio correndo, sabe, naquela pressa de querer ler tudo de uma vez. Simone Messias, bom dia. E agora, eu estou lendo bem devagar, estou lendo pausadamente, e lendo e estudando ao mesmo tempo, porque não tem como você ler a Bíblia se você não estudar. Eu também tenho feito isso. Estudar pausadamente, parar naquele capítulo que você gostou mais, pegar papel, caneta, marcar aquilo que te marcou, né, ali, naquele capítulo, estudar. Isso é interessante, porque depois isso não sai da sua cabeça, fica gravado, né, quando você estuda. Simone Messias, bom dia, Simone Messias. Bom dia, pessoal. Deus abençoe quem está entrando. Deus abençoe, pessoal. Então, estamos nesse projeto de 12 dias, né? De clamor, de oração, para 12 meses de bênção. Hoje estaremos orando pelo mês de fevereiro. Ontem, nós oramos para o mês de janeiro, que foi avançar com a direção de Deus, né? Ontem, nós lemos Provérbios 16:3. Então, nós apresentamos todos os nossos sonhos, todos os nossos objetivos, colocamos nas mãos do Senhor e oramos pelo mês de janeiro. Glória a Deus. E hoje estaremos orando pelo mês de fevereiro com o tema avançar em fé. Glória a Deus, precisamos avançar em fé, porque às vezes algumas lutas, algumas dificuldades, elas nos desanimam, né? Desanima a nossa fé. Quantas pessoas até abandonaram totalmente a sua fé porque não suportaram o deserto, não suportaram as dificuldades, não suportaram as tempestades da vida e acabaram, né, abandonando a fé, acabaram se desviando. Então, como nós precisamos cada dia, né, falar para Deus, aumenta a nossa fé, Senhor, aumenta a nossa fé, porque às vezes a nossa fé, tá desse tamanhozinho aqui. E nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então não podemos agir com incredulidade, né? Entrar o nosso ano incrédulos. Precisamos começar o nosso ano, Júlia Cunha, Deus abençoe. Precisamos entrar nesse ano com o nosso coração transbordando em fé, aleluia. Com o nosso coração crendo que as promessas de Deus vão ser cumpridas na nossa vida, crendo que a despeito de qualquer dificuldade que nós vamos passar nesse ano, aleluia, nosso coração está com fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Quando Jesus ele ia fazer as suas curas, ele sempre dizia: a sua fé te salvou, a sua fé te curou, aleluia. Porque o segredo está na nossa fé. Eu não sei se você precisa de um grande milagre aí no seu ano de 2026, se você precisa de um milagre, aleluia, mas o segredo está na sua fé, aleluia. Precisamos encher o nosso coração de fé e crer que Jesus é aquele que fez grandes milagres, aleluia, e continua fazendo, porque ele não mudou, aleluia. E eu creio nos grandes milagres para mim e para a sua vida no ano de 2026. Estaremos lendo, irmãos, Hebreus 11, 1. Pega lá a sua Bíblia para ler junto comigo, marca lá na sua Bíblia, faz anotações. Eu falo que não vou rabiscar minhas Bíblias, mas não tem jeito. Até essa daqui que é a minha preferida, sabe qual que é, Rodrigo? É a Bíblia do Hernandes, ó. Que é a minha preferida de todas, né? Mas até ela, confesso que eu já fiz alguns rabiscos aqui nela. Ai, Bíblia na mão. Isso daí, Rodrigo, pega aí. Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 1. A natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Glória a Deus,
Aleluia. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus por essa palavra. Quando nós lemos aqui, Hebreus 11, nós vemos a galeria dos pais da fé. E um desses homens que eu acredito aí que ele seja o homem que nos inspira em fé, o pai da fé, que é Abraão. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, ele nos inspira para que a nossa fé não venha a desfalecer, mas prevalecer. Aleluia. Precisamos prevalecer e aumentar a nossa fé. Abraão, quando Deus fala com ele, sai da sua terra e da sua parentela e vai para uma cidade, para um lugar aonde eu te mostrarei. Interessante é que Abraão, ele não tinha referência nenhuma de Deus, porque ele morava numa terra totalmente idólatra, lá em Ur dos Caldeus, com a sua família. Então ele não tinha uma referência para ele falar assim, olha, Deus agiu na vida daquele homem, então eu vou seguir esse exemplo. Não. Ele apenas confiou nesse Deus que falou com ele. Ele confiou naquela palavra em que a vida, que ele seria abençoado, sua família seria abençoada. E ele foi. Pegou sua mulher Sara, seu sobrinho Ló foi junto, mais alguns homens que trabalhavam ali para ele foram junto. E foram uma caravana, junto com Abraão, para um lugar onde ele não sabia onde ele estava. Ele saiu de um conforto, ele estava no conforto, mas ele teve que sair da zona de conforto onde ele estava, sair daquela casa, sair de junto dos seus familiares, para seguir para um lugar onde ele não teria conforto de imediato, onde ele teria que morar ali em cabanas, em barracas. Passou até fome, quando houve uma fome, ele teve que até contrariando, a Deus, ele teve que ir para o Egito em busca de comida. Então Abraão passou por várias dificuldades, mas ele foi obediente a Deus até o final. Aleluia. Ele foi obediente e acima de tudo ele teve fé, porque as promessas de Deus na vida de Abraão demoraram muito para acontecer. Aleluia. Quem sabe eu estou falando com alguém aí em que as promessas têm demorado para acontecer. O Senhor falou contigo, o Senhor fez promessas na sua vida, mas parece que você não vê nada, não tem nada ainda acontecendo na sua vida. Não aconteceu no ano de 2025, talvez você colocou o pé em 2026, achando que as coisas não vão se movimentar na sua vida. Mas o Senhor me trouxe aqui nesta manhã para te dizer que assim como Ele fez na vida de Abraão, Ele vai fazer na minha e na sua vida. Aleluia. Mas nós precisamos ser como Abraão. Não podemos desistir no meio do caminho, aleluia, a despeito, aleluia, da esterilidade, aleluia, porque o ventre de Sara, aleluia, era estéril. Sara era estéril. Eles tinham uma promessa que seria pai de nações, aleluia, que a sua descendência seria como as estrelas do céu. Mas como isso acontecesse, o ventre de Sara era estéril. Mas Abraão sempre creu contra a esperança, aleluia. Abraão foi um homem que foi passando os anos e ele não perdeu a fé, porque a promessa demorou para se cumprir na vida dele, mais de 25 anos, aleluia. Quando Deus chama Abraão, ele já estava com 70 e poucos anos. E quando Sara, então, ela vai engravidar do filho da promessa, que é Isaac, ela já está com 90 anos, e Abraão está com 100 anos de idade, aleluia. A palavra diz que eles já estavam com os corpos amortecidos, aleluia. Olha a situação, Já estavam de idade, os corpos já estavam amortecidos, aleluia. Mas Abraão e Sara creram contra a esperança, aleluia. Eles creram a despeito da condição em que eles estavam, porque aos olhos humanos era totalmente impossível, mas aos olhos de Deus não, porque Deus é especialista no impossível. Talvez você tenha uma causa impossível, aleluia, na sua casa, na sua família. Eu não sei qual é a sua casa, a sua causa, mas nós precisamos ser como Abraão, aleluia. Crer, a despeito da situação, a despeito da esterilidade, a despeito do lugar onde estamos, a despeito das dificuldades e principalmente a despeito do tempo. A despeito do tempo, porque ele esperou 25 anos, eu não sei quanto tempo você está esperando, mas 25 anos é muito tempo de espera. E nesses 25 anos de esperando, ele poderia ter desistido, ele poderia ter chutado balde, voltado para a sua terra, voltado para a sua parentela. Mas não, ele persistiu, ele prosseguiu a sua caminhada até o final, até a promessa chegar na vida dele, aleluia, até Isaac estar ali no seu colo. E depois, quando ele estava maiorzinho, ainda Deus prova Abraão, olha só, olha, Abraão realmente,
Ele é o pai da fé, amigo de Deus. Porque depois que ele já estava com seu filho de uma certa idade, adolescente, o Senhor vem provar Abraão. Aleluia. Para ele, o Senhor vai dizer que ele precisa fazer um sacrifício e que o sacrifício seria o seu próprio filho. Aleluia. Ele pega a lenha, aleluia. Ele pega ali os instrumentos para fazer o sacrifício, pega Isaac e vai. Aleluia. Imagina a situação. O Senhor pede para ele sacrificar o seu próprio filho e ele não diz não para Deus. Aleluia. Mas quando chegaram até lá, naquele lugar, naquele monte, aleluia, o Senhor proveu o cordeiro para o holocausto. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque o Senhor não havia de fazer mal nenhum para Isaac, mas era ali uma prova para a vida de Abraão, né? Para provar sua fé mais uma vez. E Abraão, ele era obediente a Deus. Aleluia. E o Senhor proveu o cordeiro. E o menino, não aconteceu nada, né, com Isaac. Aleluia. E é isso, irmão. Por que eu estou falando tudo isso sobre Abraão? Porque nós precisamos, aleluia, ser como Abraão. Isso mesmo, confiar que as promessas, aleluia, elas virão. A despeito do tempo, a despeito da situação que estamos. Aleluia. Precisamos continuar crendo. Aleluia. Avançando em fé. A palavra hoje para mim e para você é: avance em fé. Porque se você não tiver fé no ano de 2026, as coisas não vão acontecer na sua vida. Quando nós não temos fé, nós perdemos muitas bênçãos, irmãos. Quantas bênçãos nós perdemos porque nós não temos fé? Nós não confiamos naquilo que Deus tem falado conosco. Nós não cremos. Nós somos incrédulos, muitas das vezes. E perdemos a nossa fé. Kellen. Bom dia, Kellen. Deus abençoe. Que bom que você entrou. Glória a Deus. Kellen, estamos aqui num projeto 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Hoje é o segundo dia do nosso clamor. Estaremos orando pelo mês de fevereiro. E o tema de hoje é avançar em fé. Aleluia, glória a Deus. Eu creio que essa palavra a respeito de Abraão, aleluia, é uma palavra que mexe com o nosso coração. Quando nós lemos lá no livro de Gênesis, porque o livro de Gênesis é muito marcante, principalmente por causa da vida de Abraão. Aleluia. Eu fiquei bastante tempo lendo o livro de Gênesis, porque cada parte ali é marcante demais, sobre a vida de Isaac, Jacó também. Quando você vai lendo, você vai ficando maravilhada com as coisas que Deus fez na vida desses homens. Aleluia. E eu creio que na nossa vida também. Quantos milagres nós já recebemos? Quantas curas, quantos livramentos. O que Deus já fez na minha e na sua vida. Aleluia. Por quê? Porque nós temos fé em Jesus Cristo. Aleluia. Em Jesus. Precisamos ter fé, irmãos. Continuar com a nossa fé acesa. Aleluia. Confiando que Deus, ele pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos, de tudo aquilo que nós pensamos. Aleluia. Porque Deus, ele é poderoso. Muitas vezes nós limitamos o poder de Deus. Quando você olha, né, tô olhando aqui da minha janela, tudo isso que Deus criou para nós, esse mundo maravilhoso. Quando nós olhamos para toda a criação que ele criou somente com a sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós olhamos para tudo que Deus fez e entregou para nós. Aleluia. Como não se maravilhar com a criação de Deus? Como não se maravilhar com tudo que o Senhor fez quando nós lemos a palavra de Deus? Como não se maravilhar com esse livro extraordinário que é a Bíblia? Não tem como, irmãos. E essa Bíblia, e essa palavra de Deus, que o Senhor fala conosco, aleluia. Cada vez que nós pegamos, o Senhor fala conosco. Como eu disse para vocês, né? Eu tô lá em Josué, e eu quero ler esse comecinho de novo aqui, que o Senhor me marcou bastante. Lá no comecinho de Josué, quando Deus diz: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. E lá no verso 9: Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Josué também, ele teve que ter muita fé, porque o Senhor vem falar com ele: Dispõe-te agora, avance, Josué, siga em frente, Josué. Moisés morreu, uma crise estava instalada ali sobre aquele povo, aleluia. Havia uma crise, o grande líder Moisés havia morrido. E agora? E agora? O que fazer? Glória a Deus. O que fazer? Mas estava ali, aleluia, Josué, que seria o sucessor, que haveria de conduzir esse povo a caminho, né, da terra prometida, aleluia. E o Senhor vai falar com ele: Dispõe-te agora.
Porque para a gente se dispor, para a gente avançar, aleluia, nós precisamos ter fé. E Josué tinha fé, porque ele já tinha visto tantas coisas acontecer ali enquanto ele estava com Moisés. Ele viu, aleluia, e ele participou ali do maná que caía do céu todos os dias e alimentava aquele povo. Ele viu a água saindo da rocha, ele viu as condornizes, ele viu a nuvem que cuidava deles de dia e protegia de dia e de noite. Ele viu os grandes milagres de Deus naquele deserto, aleluia. Mas agora era a vez dele liderar o povo, aleluia. Então ele precisava ter fé, porque como eu disse ontem, tinha um Jordão para eles passarem, aleluia. Havia um Jordão, e para passar o Jordão era necessário muita fé e crer, aleluia, que o mesmo Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar quando eles saíram do Egito, aleluia, glória a Deus, oh meu Deus, eu creio que o Senhor está abrindo, aleluia, está abrindo o mar vermelho, aleluia, está abrindo o Jordão na nossa vida. O que é isso? São os impedimentos, são as barreiras que nos impedem de chegar à nossa promessa, aleluia. Mas nessa manhã, aleluia, eu creio que o Senhor está, aleluia, glória a Deus, rompendo essas barreiras. Aquilo que tem nos impedido de chegar na nossa promessa, aleluia, está sendo rompendo agora, por causa da nossa fé, irmãos, por causa da nossa fé, aleluia. Porque nós precisamos avançar. Isso que o Senhor tem falado comigo nos últimos dias do ano de 2025, continuou falando comigo, através do livro de Josué. Avance. Chegou o momento de avançar, aleluia. O pessoal que está aqui comigo, aleluia. Rodrigo, é o tempo de avançar, Rodrigo. Simone Messias, é o tempo de avançar. Kellen, é o tempo de avançar, Kelly. Grace Kelly, é o tempo de avançar, Grace Kelly. Valéria Sunelaites, é tempo de avançar. Adriana Lomba, é tempo de avançar. Precisamos avançar, não podemos ficar estacionados, aleluia. Saímos de um deserto, de um lugar difícil, mas agora nós precisamos tomar uma atitude na nossa vida. E a atitude para hoje, aleluia, para esse sábado, para o dia 3 de janeiro de 2026, aleluia, é avance, avance, avance em fé, aleluia. Precisamos avançar, irmãos. Barreiras estão sendo quebradas nessa manhã na nossa vida. Eu não sei que barreiras são essas que têm impedido você de chegar na sua promessa, mas hoje, nessa manhã, o Senhor está rompendo essas barreiras, aleluia. Ele está nos enchendo de fé, o nosso coração de fé, para que possamos cruzar o nosso Jordão sem medo de colocar os pés nas águas, aleluia. E com a presença de Deus na nossa frente, porque a Arca da Aliança estava à frente, os sacerdotes carregaram a Arca da Aliança à frente do povo, aleluia. E o Jordão foi se abrindo e eles foram passando, aleluia. O Jordão vai se abrir e nós vamos passar e chegar nas nossas promessas. Glória a Deus, aleluia. Então ontem, irmãos, meu Deus, que presença eu estou sentindo aqui nessa oração. Não sei se vocês estão sentindo aí na casa de vocês, mas há uma presença aqui nessa oração. O Espírito Santo, aleluia, está aqui, está aí na sua casa também, aleluia. Sinta essa presença e glorifique a Deus. Oh, grande Deus, como é bom sentir a tua presença, Senhor, nessa manhã. Como é bom começar a manhã da melhor maneira possível, que é estar na presença de Deus, aleluia, glória a Deus. E ontem, irmãos, nós entregamos os nossos planos para Deus, né? E agora nós vamos orar para o mês de fevereiro. Fevereiro simboliza o tempo em que o entusiasmo inicial pode ser testado. Porque às vezes nós começamos janeiro cheio de entusiasmo, mas às vezes chega o mês de fevereiro, a gente vai perdendo um pouquinho daquele entusiasmo de começo de ano. E temos que tomar cuidado para o desânimo não tomar conta da nossa vida. Esse é o momento em que a fé se torna essencial para continuar avançando, mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Pode ser que chegue o mês de fevereiro e não tenha resultados ainda da nossa oração. Mas Deus estará trabalhando mesmo em silêncio, como eu disse ontem. E precisamos então avançar com fé e caminhar quando o chão ainda parece instável. A fé não elimina desafios, mas nos capacita a enfrentá-los com esperança. Muitas vezes Deus não revela todo o caminho, apenas o próximo passo, para que aprendamos a depender dele diariamente. Quem vive pela fé, olha só, número 1, não paralisa diante do medo. Anota aí. Quem vive pela fé não paralisa diante do medo. Pensa em Josué e o povo para atravessar aquele Jordão. Eles poderiam ter se paralisado de medo, né? Ah, não vamos, imagina como que nós vamos passar esse Jordão. Mas eles conheciam o Deus que eles serviam, aleluia. Eles conheciam o Deus de Israel, o Deus que abriu o Mar Vermelho, aleluia. O que seria o Jordão diante do poder de Deus, aleluia. Então não podemos paralisar diante do medo, porque algumas situações no ano de 2026
poderão até causar medo em nós, aleluia, mas não podemos paralisar, aleluia. A despeito do medo, temos que avançar. Lembre-se, a palavra para o ano de 2026 é avance. 2, não retrocede por causa das circunstâncias. Então, quem vive pela fé não retrocede por causa das circunstâncias, independente da circunstância em que você se encontra. Quem sabe se na tua casa você tem passado por algumas dificuldades financeiras, que não é fácil, porque o ano de 2025 não foi fácil, principalmente na área financeira. Elaine Sarto, bom dia, Deus abençoe. Então, irmãos, independente da situação que você se encontre, aleluia, quem sabe passando por um momento difícil, não podemos perder a fé, aleluia, porque quando nós temos fé, o Senhor é aquele que provê. O Senhor provê o maná que caía do céu todos os dias para aquele povo, aleluia. E Ele provê também para nós, não deixa faltar nada na nossa casa. Às vezes passamos por um tempo de escassez, né? Um tempo que às vezes a gente tem que economizar, mas sempre, né, tem o pão na nossa mesa e nós temos que ser gratos a Deus, a despeito de qualquer circunstância na nossa vida, seja financeira, seja espiritual, seja alguma enfermidade. Não sei o que você está passando, qual é essa circunstância, mas a palavra é: não retroceda. Aleluia. Quem vive pela fé. 3º lugar, não desiste porque confia nas promessas. Aleluia, glória a Deus. Você confia nas promessas de Deus? Aleluia. Você confia? Aleluia. Josué confiou. Aleluia. Josué e Caleb, aleluia, quando foram espiar a terra, junto com aqueles 12 homens, estava Josué e Caleb, aleluia. Os outros 10, aleluia, ficaram com medo, disseram: lá tem gigantes, né? Ficaram com medo, mas Josué e Caleb não, aleluia. Josué e Caleb confiavam em Deus, aleluia. Eles queriam chegar na terra prometida, aleluia. E eles deram um relatório favorável, aleluia, para Moisés, aleluia. Glória a Deus, a despeito de qualquer gigante que vier aparecer na sua vida no ano de 2026, a despeito desses gigantes que vão se levantar contra você, aleluia. Não desista, não tenha medo, não perca a fé, aleluia. Porque Deus vai avante, vai à frente nas nossas batalhas e nós vamos vencendo, aleluia. Assim como Davi venceu o gigante, nós vamos vencer os nossos gigantes. Aleluia. Como eu disse ontem, nós vamos passar por dificuldades, vai ter gigante, vai ter muralhas, vai ter desafios, vai ter batalhas, mas a despeito de tudo isso, o Senhor dos exércitos é conosco. Aleluia. Ele é o Jeová Nissi. Deus é a nossa bandeira, Ele que está à frente da nossa batalha. Aleluia, glória a Deus. Vamos vencer. Então vamos repetir. Quem vive pela fé, 1, não paralisa diante do medo. 2, não retrocede por causa das circunstâncias. 3, não desiste porque confia nas promessas. A fé nos move porque, aleluia, a fé nos move do natural para o sobrenatural. Isso mesmo. A fé move do natural para o sobrenatural. Aleluia. O povo estava ali para atravessar o Jordão. Aleluia. Colocaram o pé na água, era natural. Mas o sobrenatural aconteceu. Aleluia. E o Jordão se abriu e eles passaram. O sobrenatural também vai acontecer na minha e na sua vida. E eu pergunto para você nesta manhã: em quais áreas eu tenho permitido que o medo fale mais alto do que a fé? Tenho confiado em Deus mesmo quando não vejo resultados imediatos? Estou disposto a obedecer mesmo sem entender tudo? A fé cresce quando escolhemos confiar, mesmo em silêncio. Então, assim como Abraão confiou, aleluia, assim como ele teve paciência de esperar o cumprimento das promessas na vida dele e de Sara, assim como Moisés confiou em Deus, assim como Josué confiou em Deus, precisamos confiar, assim como esses pais da fé que estão na galeria da fé, lá em Hebreus 11, aleluia. Precisamos ter fé. E agora então nós vamos orar para a gente concluir esse momento. Olha, ontem nós ficamos 1 hora aqui orando, acredita? Meu Deus, a hora passou tão rápido. E hoje já passou 35 minutos aí, desse momento especial que nós estamos juntinhos aqui. Li Souza, Deus abençoe, Li. Vamos então estarmos orando agora. Vamos estar clamando pelo nosso mês de fevereiro. Qual é o tema? Avançando em fé, irmãos. Então nós vamos fazer essa oração agora, para o Senhor vir aumentar a nossa fé no ano de 2026, para que nós possamos avançar e chegar até as promessas de Deus na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Vamos orar comigo, irmãos, nesse momento? Querido Deus e eterno Pai, estamos na Tua presença, Senhor, nesta manhã de sábado, 3 de janeiro.
de 2026. Que dia lindo, que dia abençoado que o Senhor nos concedeu. Nós estamos com o nosso coração agradecido, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, pelos seus cuidados com a nossa casa, com a nossa família, Senhor, porque estamos com saúde, Senhor, porque acordamos hoje, Pai. Estamos respirando, Senhor, acordamos mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de levantarmos da nossa cama, aleluia, e de avançarmos, Senhor. Mais um dia, Pai, que o Senhor nos concedeu, aleluia, para glorificarmos e exaltarmos o Teu santo nome, Pai. Estamos aqui nesta manhã, Pai, entregando o nosso tempo a Ti, Senhor, entregando o nosso primeiro momento do dia em oração, em meditação da palavra, Senhor, porque Tu és digno, Senhor, de toda honra, Tu és digno de toda glória, Pai. Aleluia. Ó Senhor, obrigado, Pai, por esse momento na Tua presença. Doce Espírito Santo que já acompanha essa oração. Aleluia. Jesus querido e Jesus amado, nós entregamos, Pai, o nosso mês de fevereiro em Tuas mãos, Senhor. Ontem nós entregamos o mês de janeiro. Aleluia. E hoje nós entregamos o mês de fevereiro. Cada dia do mês em Tuas mãos. Cada semana, cada dia, cada hora, cada minuto, cada segundo em Tuas mãos, ó Deus. Vem abençoando esse mês, ó Pai. E o tema que o Senhor colocou no meu coração para esse mês, avançando em fé. Que o Senhor venha, Senhor, aumentar a nossa fé, que nós possamos perseverar em fé, assim como Abraão perseverou, assim como Isaac perseverou, como Jacó perseverou, como Moisés perseverou, como todos os patriarcas, todos os pais da fé perseveraram em fé. E nós pedimos que o Senhor venha aumentando a nossa fé, Pai. Às vezes a nossa fé está tão pequena, Senhor, e nós sabemos que sem fé é impossível Te agradar, ó Pai. Aumenta a nossa fé, Senhor. Que nós possamos no ano de 2026 estar com a nossa fé, com a nossa chama acesa dentro do nosso coração, crendo, aleluia, nas Tuas promessas para a nossa vida, para a nossa família, Senhor. Nós cremos que o Senhor já está trabalhando e vai continuar trabalhando durante o ano, aleluia. E que no final do ano, grande testemunho virá daquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida. Mas para isso nós precisamos caminhar com fé cada dia desse ano, Senhor. Que nós não venhamos a desfalecer a nossa fé por causa das dificuldades, por causa das situações, Senhor, por causa do Jordão que está na nossa frente, Pai. Que não tenhamos, Senhor, medo, Pai. Que a despeito do que acontecer, Pai, nós precisamos, Pai, crer que o Senhor está conosco, que nós não estamos sozinhos na batalha, que o Senhor está de mãos dadas conosco a cada dia desse ano, aleluia. Pode o homem nos abandonar, pode a família nos abandonar, pode os nossos amigos nos abandonarem, Senhor, mas o Senhor não nos abandona, aleluia. O Senhor está sempre conosco, de mãos dadas, aleluia, nos ajudando todos os dias a vencer os obstáculos da nossa vida, Pai. Oh, Senhor, que não venhamos a desfalecer, mas que venhamos a avançar na nossa caminhada, Senhor. Abençoa cada pessoa que está nessa oração, ó Pai. Abençoa cada irmão que se propôs a estar comigo nesse projeto. 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Vem abençoando cada irmão. Abençoa a casa deles, a família deles, que eles possam avançar em fé. Eu não sei qual momento eles estão passando na vida deles, Senhor, mas que o Senhor possa derramar nesse momento uma bênção especial para cada vida que está aqui comigo, Senhor. Porque eles fizeram um ato de fé nesta manhã. Aleluia, eles estão aqui comigo nessa manhã. Que o Senhor possa derramar ricas bênçãos. Que os céus se abram na casa deles e na família deles, Senhor. Que os céus se abram na vida financeira. Venha, Senhor, com prosperidade na vida dos Teus filhos, Senhor. Venha com saúde, Pai. Venha com paz, venha com alegrias, Pai, na vida de cada pessoa que entrou aqui nessa oração, nessa manhã, Pai. Eu creio, Pai, que o Senhor está trabalhando na vida deles, assim como o Senhor está trabalhando na minha vida, Pai. O que nós te pedimos nessa manhã, aumenta a nossa fé, Pai. Aumenta a nossa fé, Senhor, porque sem fé é impossível Te agradar. Aleluia. O Senhor é um Deus tão grande, tão poderoso. Aleluia. Não podemos limitar a nossa fé. Aleluia. E às vezes nós olhamos para o céu e enxergamos um Deus tão distante. Parece que Ele está longe, mas Ele está perto de nós. E Ele é grande e Ele é poderoso. Aleluia. E Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos, de tudo aquilo que nós pensamos, que nós projetamos. Os nossos sonhos e os nossos projetos estão em Suas mãos, ó Pai. Aleluia. Louvado e engrandecido seja Teu nome, Senhor. Obrigado pela Tua presença nessa oração, nesse sábado, ó Pai. Abençoe cada um que está aqui comigo nessa oração, Senhor. É o que eu Te peço, Pai. E já agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Que momento abençoado que nós passamos aqui nessa manhã, irmãos. Meditando na palavra de Deus, orando, clamando pelo mês de fevereiro. Bom dia, Michele. Michele, você chegou bem no finalzinho, Michele. Tô com saudade de você, hein? Michele, te convido para participar amanhã com a gente. Amanhã é domingo, mas nós vamos estar aqui, hein? Amanhã, 8 horas da manhã, nesse projeto, 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. E amanhã estaremos orando para o mês de março. Vem comigo amanhã, bom? Vem comigo, deixa eu falar para vocês qual vai ser o tema de amanhã. Para vocês ficarem aí, né? Espertinhos aí comigo, ó, e não perder. Olha aí, irmãos. Vamos lá. Vamos lá. Amanhã, avançar com obediência. Amanhã vamos estar falando sobre obediência. Porque olha só, todos esses homens, todos esses patriarcas aqui que nós comentamos, eles avançaram por causa da obediência. A fé, né? Não só a fé, mas a obediência. Abraão foi obediente, saiu da sua terra, da sua parentela, ó, e obedeceu aquilo que Deus mandou ele fazer. Né? Todos esses homens foram obedientes. Moisés obedeceu o seu chamado de tirar aquele povo da escravidão do Egito e conduzir pelo deserto. Agora, Josué, que é onde nós estamos lendo, Josué também obedeceu o chamado. Aleluia. E ele foi aí o responsável por passar esse povo do Jordão, com a ajuda, claro, Deus, né? Com a ajuda de Deus, passaram o Jordão e chegaram até a terra prometida. Não só pela fé, mas por causa da obediência. Então amanhã o tema será avançar com obediência. Deuteronômio 28, 1. Então amanhã, esteja aqui comigo, 8 horas da manhã. Você tem sido vaso usado por Deus e ungido pelo Espírito Santo. Amém, Simone. Obrigado, viu? Obrigado por estar aqui comigo. Obrigado por vocês não terem me deixado sozinha aqui nessa live. Obrigado pela presença de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos fazer esses 12 dias comigo, irmãos. Vamos orar, né? Cada dia, orando por um mês do ano. Cada dia vai ser um tema aqui. E o dia 4, e o tema 4 vai ser avançar com a cura interior. Olha só, não percam. Então amanhã, avançar com obediência. Segunda-feira, avançar com a cura interior. Ore, divulgue esse projeto para mais pessoas, compartilhe, para que amanhã tenha mais pessoas aqui conosco às 8 horas da manhã, tá bom? Obrigado, gente. Deus abençoe Simone, Deus abençoe Kellen, Michele, Rodrigo, pessoal que entrou aí, Heitor. Obrigada, pessoal. Beijo no coração. Eu espero vocês aqui amanhã comigo, nesse mesmo horário, às 8 horas da manhã. Vamos orar, vamos clamar, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos, tudo aquilo que nós pensamos. Deus é poderoso. Não limite o poder de Deus na sua vida. Aleluia. E que Ele possa aumentar a nossa fé a cada dia. Aleluia. Glória a Deus. Acho que eu não fiz a palavra profética do dia. Uma declaração profética. Peraí, antes de terminar. Olha a declaração profética para hoje. Em 2026, eu avanço pela fé, mesmo sem ver, eu confio. E mesmo sem entender, eu creio. Olha essa declaração. Em 2026, eu avanço pela fé, mesmo sem ver, eu confio. Mesmo sem entender, eu creio. Amém? Beijo, Deus abençoe vocês.